Olá, colaborador. Seja bem-vindo a mais um curso da Segurança do Trabalho. Eu me chamo Leonardo e hoje vamos abordar o curso da NR35, que aborda o trabalho em altura. Então vamos lá? Vamos começar? Como de costume, vamos fazer a leitura da cartilha do Grupo Tejofran. A sua missão é prover soluções diferenciadas e confiáveis em serviços, agregando valor aos negócios dos clientes. Sua visão: em 2021, o Grupo Tejofran, formado por suas empresas, clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros, comunidade e acionistas, quer ser reconhecido como uma organização sólida, ousada e visionária. Seus valores é pautado no respeito, onde resultado com comprometimento, ética e transparência, satisfação, profissionalismo e iniciativa, espírito empreendedor, inovação, trabalho em equipe e orientação para o cliente. Caros colaboradores, o conteúdo programático do treinamento ele se divide nos seguintes tópicos: a introdução, as responsabilidades, os fatores de queda, escadas móveis e escadas de marinheiro, andaimes, cadeiras suspensas, plataformas, documentos de liberação, sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual para trabalho em altura, onde temos a seleção, inspeção, conservação e limitação de uso, acidentes típicos em trabalhos em altura e condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnica de resgate e de primeiros socorros. Para iniciarmos as questões técnicas do treinamento, precisamos saber o porquê da NR35 ter sido elaborada. Em razão dos inúmeros acidentes graves e fatais ocorridos no Brasil todos os anos nos diversos setores econômicos, o Ministério do Trabalho criou a NR35 como norma específica para o trabalho em altura acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda, visando a máxima segurança possível na realização destes serviços. Outras normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura são a NR7, que seria o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, a NR12, que trata das máquinas e equipamentos, NR18, que trata das condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção, e a NR29, que fala da segurança e saúde no trabalho portuário, bem como toda a legislação penal, civil, trabalhista e previdenciária que possam impactar direta ou indiretamente nestas questões. Então, o que seria um trabalho em altura? Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. A NR35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura. Planejamento, organização e execução formam a pirâmide de segurança, onde a sua finalidade é garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direto ou indiretamente, com esta atividade. Agora, iremos abordar as responsabilidades da empresa e do colaborador para o melhor desempenho de suas atribuições. Na NR1, parágrafo 1.7, diz que cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Isso quer dizer que o empregador deve fornecer todos os meios necessários para que o colaborador possa desempenhar as suas tarefas. Na NR1, parágrafo 1.8, diz que cabe ao empregado
cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Então, quer dizer que o colaborador ele é obrigado a seguir todas as ordens, regras e determinações da empresa. Na NR4, no item 4.12, diz que compete aos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modos a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Iremos também abordar o artigo 13, que é o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, perigo para a vida de outrem. E também o artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. O artigo 18 diz crime, crime doloso, seria quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Temos o artigo 135, que seria deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não perder, nesses casos, o socorro da autoridade pública. A pena seria detenção de 1 a 6 meses ou multa. E temos ainda um parágrafo único, onde diz que a pena ela é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Você sabe o que seria fator de queda? Fator de queda é a relação entre a distância de queda e o comprimento da corda ou talabarte. O fator queda foi criado com o objetivo de calcular a força de impacto exercida pelo corpo do trabalhador no momento de uma queda. Podemos identificar nas 3 figuras ilustradas o fator de queda maior que 1 verde, o fator de queda igual a 1 amarelo e o fator de queda igual a 2 laranja. Iremos abordar um por um. No fator de queda zero, neste caso, o colaborador terá um impacto menor no corpo devido à trava ou equipamento de talabarte que é fixado em um ponto de ancoragem bem acima da cabeça do indivíduo. Nesta imagem, podemos ver o deslocamento do colaborador após sofrer uma queda em altura. No fator de queda 1, podemos observar que o ponto de ancoragem está localizado na altura da cintura do colaborador e é equivalente ao fator de queda 1, onde o impacto é proporcional ao comprimento do equipamento de proteção de queda. Nesta imagem, podemos observar o deslocamento do colaborador após sofrer uma queda com o fator de queda 1. No fator de queda 2, o ponto de ancoragem fica localizado ao nível dos pés do trabalhador e equivale ao fator de queda 2. O fator de queda é o limite máximo de impacto suportado pelo equipamento e pelo corpo. Então tenha cuidado. Nesta imagem, podemos observar o deslocamento do colaborador após sofrer uma queda de fator número 2. Precisamos ter atenção, pois quando o fator de queda for maior do que 1 ou o comprimento do talabarte for maior do que 90 centímetros, é obrigatório o uso de absorvedor de energia.
ponto muito importante que também precisa ser comentado é que pessoas que estão trabalhando a uma altura ou uma posição elevada não devem trabalhar sozinhas, sempre dupladas ou em equipes. Zona livre desimpedida é a distância livre entre o ponto de ancoragem e algum ponto de colisão. Para determinar a distância de queda necessário, é preciso somar os fatores apropriados e isso resultará na distância exigida abaixo da superfície de trabalho. Então, podemos identificar o comprimento do talabarte, a extensão do absorvedor de energia e a sua distância mínima requerida, que seria de 4,5 metros, como mostra a figura. Trauma de suspensão. Com o uso de um sistema anti-queda, o trauma de suspensão pode ocorrer quando uma pessoa tem uma queda. Ficando suspensa em uma posição ereta, vertical, as tiras podem causar pressão sobre as artérias e as veias da perna. A maior parte dos acidentes envolvendo altura, ela ocorre por falha humana. Excesso de confiança, imprudência, negligência, desconhecimento ou pouca familiarização com os equipamentos e, consequentemente, o uso inadequado são as principais causas. Nesta imagem, podemos observar um colaborador trabalhando sem nenhum tipo de segurança, nenhum equipamento que possa salvaguardar sua vida, e isso nos mostra a importância de analisarmos um local antes de trabalharmos. O excesso de confiança certamente poderia ocasionar uma falha humana, podendo gerar um acidente para este colaborador. Além dos pontos abordados no slide anterior, podemos entender que uma conferência de equipamento não realizada, cordas e fitas deterioradas, falência da ancoragem e pressão do meio ridicularizando a segurança e considerando-a exagerada, também são itens exponenciais que podem causar um acidente no trabalhador. Todos eles podendo ser evitados fazendo uma análise preliminar de risco antes do início de qualquer atividade. E o que seria uma análise preliminar de risco? Você saberia me dizer? A APR, como ela é conhecida, ela é uma técnica usada para determinar os riscos de cada atividade de uma tarefa, conhecer suas causas, refletir sobre suas possíveis consequências e determinar, ao final, quais as medidas preventivas ou mitigadoras dos riscos encontrados na elaboração deste documento. Para uma correta elaboração da análise preliminar de risco, precisamos entender a diferença de duas palavras que são bem parecidas, mas que seus significados são bem diferentes. Seriam perigos e riscos. O risco é a possibilidade de um determinado perigo se tornar real, causando um dano ou uma perda. É o resultado da ação do homem de enfrentar o perigo. O perigo é a possibilidade para causar dano e não depende da nossa vontade. Ela expressa uma exposição relativa a um risco. Neste slide, podemos entender melhor a diferença entre perigos e riscos. Nestas três imagens ilustradas, vamos abordar uma a uma. Na primeira imagem, onde temos relacionado perigo, temos uma autoestrada com duas pessoas tentando realizar a travessia, onde o perigo seria a travessia e o meu risco seria ser atropelado. Na segunda imagem, temos o controle do risco, onde é a mesma estrada, porém foi instalada uma sinalização de semáforo e faixa de pedestre, controlando o risco, mas não o eliminando, pois eu teria algum carro que pudesse avançar o sinal, diferente da terceira imagem, onde eu tenho a eliminação do perigo e do risco, com a criação de uma passarela, onde eu não interfiro o trânsito dos veículos e não interfiro também na travessia dos pedestres. Para a elaboração da análise preliminar de risco, devemos considerar as condições meteorológicas adversas, o local
que os serviços serão executados e a autorização dos envolvidos, pois isso tudo influencia no bom desempenho e na segurança da execução da atividade. As análises de risco em serviços rotineiros poderão ser contempladas no respectivo procedimento operacional. Procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter, no mínimo, as diretrizes e requisitos da tarefa, as orientações administrativas, o detalhamento da tarefa e as medidas de controle dos riscos característicos à rotina. Permissão de trabalho, ou PT, é um documento que deve ser preenchido por profissionais da área de segurança do trabalho antes da execução de alguma atividade operacional. A PT tem como objetivo analisar fatores que podem ocasionar acidentes durante a execução dos trabalhos, contendo informações sobre as medidas de controle dos fatores de risco. Ela não leva em consideração a qualidade do trabalho, mas sim a segurança, além de conter instruções para situações de emergência ou resgate. Para que um serviço em altura seja liberado, precisamos cumprir as determinações relacionadas aos documentos de liberação. Precisamos elaborar a análise preliminar de risco do local, analisando ponto a ponto, item a item, para podermos entender qual será a dinâmica do atendimento. Mediante a elaboração da análise preliminar de risco, fazemos a confecção da permissão de trabalho, aonde colocamos os riscos que vai ser exposto, os trabalhos que serão feitos, a forma de segurança e, caso aconteça algum acidente, como esse funcionário irá ser socorrido. A permissão de trabalho, ela deve ser preenchida antes do início de qualquer trabalho, ela deve ser escrita e arquivada, ser da participação de todos os envolvidos na atividade e assegurar a execução com segurança. A permissão de trabalho também deverá contemplar as inspeções das proteções coletivas e dos equipamentos de proteção individual, as medidas de prevenção de queda de ferramentas e materiais, e o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho. Ela deverá proibir o trabalho de forma isolada, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações, o planejamento do resgate e primeiros socorros de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador, o sistema de comunicação adotado e a disponibilidade dos equipamentos de combate a incêndio no local de trabalho, conforme analisado na análise preliminar de risco. Agora iremos abordar alguns acidentes, como queda de andaime, onde temos rede de alta tensão próxima. Neste vídeo, podemos ver a forma errada de se manusear um andaime móvel. O ideal é que este andaime seja desmontado para ser feito o transporte. O andaime foi transportado, montado, acabou atingindo uma rede elétrica onde os colaboradores que manuseavam o mesmo sofreram choque. Riscos potenciais. O risco de queda existe em vários ramos de atividade. Devemos intervir nestas situações de risco, regularizando o processo e tornando os trabalhos mais seguros. Neste vídeo, podemos identificar que o colaborador que trabalha em altura está sem utilizar os equipamentos de proteção individual necessários para a atividade, como cinto de segurança, linha de vida, talabarte. Certamente, se utilizasse os seus equipamentos de proteção, esse acidente poderia ter sido evitado. No item 18
1.15.17 da NR18 diz que um andaime deve ser fixado à estrutura da construção, edificação ou instalação por meio de amarração e entroncamento, de modo a resistir aos esforços a que estará sujeito. No item 18.15.18, as torres de andaimes não podem exceder em altura 4 vezes a menor dimensão da base de apoio quando não estaiadas. Agora, iremos abordar alguns sistemas, alguns equipamentos, alguns procedimentos de proteção coletiva para o melhor desempenho e desenvolvimento da atividade com o trabalho em altura. Guarda-corpo refere-se a uma proteção a meia altura, que resguarda as faces laterais dos colaboradores, em função de desnível de pisos ou de ambientes mais altos em relação aos outros. Linha de vida é o nome dado a um sistema de ligação que pode ser feito por cordas ou fitas entre o cinto de segurança do trabalhador e um ponto de ancoragem. É considerado um equipamento de proteção coletiva, uma vez que suporta mais de um colaborador simultaneamente. Contra quedas de pessoas e objetos devem ser utilizadas preventivamente para evitar acidentes na segurança do trabalho. Podem ser utilizadas em indústrias e em construções. Nestes casos, as redes de proteção têm como objetivo prático em sua utilização impedir a queda de pessoas ou objetos e, quando isto não for possível, limitar a queda da pessoa ou dos objetos. A plataforma de proteção ela é instalada no perímetro da edificação destinada a aparar materiais em queda livre. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais. As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente. É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de proteção contra a queda de trabalhadores e projeção de materiais a partir do início dos serviços. Agora, vamos abordar alguns equipamentos de proteção individual para trabalho em altura. Vamos abordar a seleção, a inspeção, a conservação e a limitação de uso. Os andaimes devem ter um sistema seguro de trabalho ou uso de dispositivos contra quedas. Iremos observar agora os equipamentos. Podemos observar o talabarte de segurança. Ele é um dos principais equipamentos de segurança para o profissional que lida diariamente com o trabalho em altura. É como se fosse uma alça, geralmente feita de nylon, que possui 2 ganchos, um em cada extremidade, que serve para reter uma possível queda do trabalhador. E podemos observar também o cinto de segurança, que é um EPI fundamental para garantir a segurança física dos trabalhadores que atuam com trabalho em altura. De acordo com a NR35, trabalho em altura é toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. O mosquetão é um anel metálico que possui um segmento móvel, chamado gatilho, que se abre para permitir a passagem da corda. É um equipamento típico de uso em esporte que utilizam cabos como itens de segurança, quando escaladas, espeleologia e trabalhos em altura. Já o trava-quedas é um dispositivo de retenção de queda, o qual é ligado entre o cinturão de segurança e o ponto de ancoragem. Desta forma, como o próprio nome sugere, ele atuará de maneira a impedir que o colaborador sofra uma queda. O capacete de segurança é um equipamento de proteção individual obrigatório em muitas áreas profissionais. Destina-se à proteção da cabeça do trabalhador contra impactos causados por quedas de materiais, batidas e, dependendo do modelo, até mesmo contra quedas e choques elétricos. Já a botina de segurança serve para proteger os pés do usuário contra eventuais acidentes de trabalho. No entanto, existem botinas com diferentes características e por isso é importante que o responsável saiba identificá-las.
As luvas de vaqueta são muito resistentes e são usadas principalmente quando os trabalhos necessitam do uso do tato, como trabalhos em alturas elevadas, onde se necessita fazer rapel, montar estruturas metálicas. O óculos de proteção são óculos específicos para muitas atividades profissionais, tanto comerciais como industriais, que requerem o uso recomendável ou obrigatório destes, entre elas atividades de solda, óculos de soldador e os trabalhadores da indústria do vidro. Vamos falar agora um pouquinho sobre o trava-quedas. O trava-quedas é um dispositivo de segurança para proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal quando utilizado com cinturão de segurança para proteção contra quedas. O trava-quedas retrátil ele é usado com ancoragem dorsal. É indiscutivelmente o mais indicado para trabalhos em andaimes suspensos. O equipamento de proteção individual, utilizado para trabalhos em altura, onde haja risco de queda, constituído de sustentação na parte inferior do peitoral, acima dos ombros e em volta das coxas, é chamado de cinturão modelo paraquedista. Cinturão paraquedista, como é popularmente conhecido, ele tem atividades com risco de queda em altura superior a 2 metros e deve ser usado o cinto paraquedista, com ligação frontal ou dorsal. Nas imagens, podemos observar a falta de conhecimento para a utilização dos equipamentos de proteção individual. Utilizar o cinto de segurança frouxo não possibilita salvaguardar sua vida, tão quanto gerar lesões a si. Quando utilizar o equipamento, precisamos que utilize de forma correta, afivelando bem próximo do corpo para que não haja atrito com nenhuma outra parte, como mostra a figura. Para o uso correto do talabarte, o sistema deverá ter um absorvedor de energia, instalado entre os talabartes e o corpo do trabalhador, a fim de minimizar o impacto causado a este último ou em caso de queda. Escadas móveis. Temos algumas considerações que são muito importantes para o entendimento de todos. Escadas de fibra são as melhores, porque podem ser usadas em locais sujeitos à eletricidade e ainda não possuem nós ou trincas como podem ocorrer eventualmente em escadas de madeira. Escadas são projetadas para acessar e não para a realização de trabalhos. O trabalho pode ser permitido desde que seja de curta duração. Quando o desnível for superior a 2 metros, o trabalho em escadas de que trata o item B somente pode ser realizado se a escada estiver amarrada ou com alguém segurando a mesma. Lembrando, todo trabalho em altura não pode ser realizado individualmente. A cadeirinha suspensa trata-se de um assento desenvolvido exclusivamente para o trabalho em altura, fornecendo estabilidade e segurança ao profissional. Seu uso está diretamente ligado a outros EPIs. Precisamos ter atenção quanto à oxidação dos pontos de ancoragem, bem como quanto à possibilidade de danos nas fachadas pelas cordas usadas nos balancinhos. O piso deve estar isolado e sinalizado, e o treinamento para trabalho em altura isoladamente não habilita para o uso de cadeirinha suspensa, conforme determinação da NBR 12136. Plataformas. Na NR 29, item 3.5.8, diz-se: é proibido o transporte de trabalhadores em empilhadeiras e similares, exceto em operação de resgate e salvamento. É proibido o transporte de pessoas por equipamento de guindar não projetado para este fim. É obrigatório a utilização de capacete, óculos, cinturão com talabarte e outros EPIs que se julgarem necessários na atividade específica. Equipamentos de proteção individual para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso.
cinto de segurança tipo paraquedista, capacete conjugular, talabarte, além de todos os EPIs obrigatórios. Todos os EPIs devem ser testados e verificados se estão em um bom estado de conservação e em condições de uso. Nunca utilizar os EPIs fora da condição de uso que cause risco de acidente. Comunicar imediatamente à liderança para a troca caso seja constatado alguma irregularidade que coloque-o em risco. Precisamos também ter alguns cuidados com os equipamentos, como não pisar no equipamento, examinar antes do uso, seja o equipamento metálico ou têxtil, não submeter a quedas, não submeter a impactos severos, não expor a superfícies abrasivas ou cortantes, não expor ao contato prolongado com cimento e lavar com sabão neutro. O colaborador que realiza trabalhos em altura, ele deve conhecer e respeitar os riscos e normas de segurança relativas ao seu trabalho, utilizar todas as técnicas corretas na execução de suas atividades, verificar diariamente a existência e o bom estado dos EPIs e fazer junto com o trabalhador responsável pela atividade uma minuciosa análise das condições dos trabalhos que serão realizados, tomando as medidas necessárias para que ocorra com total segurança para ele e para terceiros. Podemos também contemplar alguns acidentes típicos em trabalho em altura, como trabalhos em telhados, trabalhos em prédios e andaimes, montagem de estruturas diversas, serviços em linhas de transmissão e postes elétricos, obras da construção civil e serviços em caminhões e logística. Quais seriam as principais causas de queda do trabalho em altura? Então, nós podemos abordar a perda do equilíbrio do funcionário à beira do espaço sem proteção, um escorregão, um passo em falso ou uma falta de proteção, a falha de uma instalação ou dispositivo de segurança, método impróprio de trabalho, trabalhador não apto ao trabalho em altura, ruptura de cordas ou cabos, choques elétricos, golpes de objetos e ou ferramentas e as situações climáticas. Neste vídeo, podemos identificar que o colaborador utilizava os equipamentos de proteção individual de maneira correta, pois olha o desespero na altura devido a uma falha mecânica de um equipamento. Cara, olha a altura que o cara tá caindo, bicho. Caraca, mano. Caramba, meu Deus do céu. Faltou pro cara cair. Puta merda. Que merda é essa, hein, velho? Nossa. Pega por baixo do braço dele. Caramba, bicho. Olha a altura que o cara ia cair. Olha a altura que o cara ia cair, ó. A segurança da obra. Uma palhaçada. Olha, que perigo, o cara quase morre caindo do... O cara quase morreu. Uma torre de 33 andares, o cara ia caindo do 27º andar, bicho. O cara quase morreu, os colegas ajudou ali, ó. Graças a Deus não aconteceu nada. A altura que o cara ia cair, só pra você ter uma ideia. A Portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho, número 313, de 23 de março de 2012, como a NR 35
trabalho em altura, no seu anexo 1 de acesso por cordas da NBR 15.475, acesso por cordas, qualifica e certifica as pessoas para a realização do trabalho em altura. Esta norma estabelece uma sistemática para a qualificação e certificação de profissionais de acesso por corda por um organismo de certificação. A certificação da norma dá ao profissional um atestado de competência geral em acesso por corda. Ela não representa uma autorização para realizar a atividade, uma vez que a responsabilidade continua sendo do empregador. Esta norma não se aplica às atividades de esportes de montanha, turismo de aventuras e serviços de emergências destinados a salvamento e resgate. Para fins desta norma regulamentadora, considera-se acesso por corda a técnica de progressão utilizando cordas, com outros equipamentos para ascender, descer ou se deslocar horizontalmente, assim como para posicionamento no local de trabalho, normalmente incorporando dois sistemas de segurança fixados de forma independente, um como forma de acesso e outro como corda de segurança utilizado como cinturão de segurança tipo paraquedista. Para a realização do trabalho em altura com acesso a cordas, o colaborador precisa passar pelo nível de qualificação para liberar o acesso do mesmo ao trabalho. Para que isso aconteça, ele precisa atingir os 3 níveis, onde o primeiro nível seria a elaboração da sua carteira pelo curso da NBR 15475. O nível 2 seriam 12 meses de atuação na área com 1.000 horas de experiência com o ensino médio, e o nível 3 seriam 36 meses de prática, 3.000 horas de experiência e também o ensino médio. A validade da NBR 15475 por acesso à corda não deve exceder 3 anos, a partir da data de certificação, indicada no certificado ou na carteirinha de identificação do colaborador. Todos os colaboradores que realizam trabalho em altura com acesso por corda são necessários à elaboração do documento chamado de DRAPC, Documento de Registro de Acesso por Corda, onde consta todos os dados do colaborador pessoal e também detalha o tempo de execução de trabalho em cada trabalho em altura. Para que o trabalho em altura seja realizado de forma segura, existem alguns tipos de equipamentos que são necessários para a elaboração do mesmo. Então temos o ascensor de punho direito e esquerdo, o ascensor peitoral, o descedor, o trava-quedas, o talabarte de posicionamento, capacete de segurança, o estribo e o cinturão de segurança tipo paraquedista. Conforme a identificação dos equipamentos de proteção individual ilustrado no slide anterior, venho a vocês passar um trabalho de casa. Peço que vocês analisem os serviços que serão realizados conforme mostra a imagem a seguir. Após a identificação dos riscos que serão elaborados na tarefa, preciso que identifiquem 3 riscos e 3 medidas de controle para que não cause acidente ao colaborador trabalhando em altura. Agora, iremos abordar os atendimentos pré-hospitalares. O que você entende de um atendimento pré-hospitalar? A definição é um conjunto de procedimentos técnicos realizados no local da emergência e durante o transporte da vítima. O ideal para um atendimento pré-hospitalar é fazer com que a vítima chegue com vida no hospital. Para que as condutas e situações de emergência, incluindo noções técnicas de resgate e primeiros socorros, sejam avaliadas com mais clareza, a avaliação da cena é primordial para entender o que aconteceu, a avaliação da vítima, acionar o socorro com os números 193 para os bombeiros e 192 para a SAMU, aplicar a sequência de salvamento CAB ao invés da ABC, a imobilização da vítima, sempre comunicar a liderança imediatamente, e pessoas com suspeitas de trauma não devem ser manipuladas. Acionar 193 e 192, respectivamente, bombeiro e SAMU.
Num atendimento pré-hospitalar, a conduta do socorrista deve mantê-la a vítima com vida em situação mais próxima possível da normalidade, até a sua chegada à unidade hospitalar. Vamos abordar agora algumas legislações, alguns códigos e normas relacionados à conduta do primeiro socorro. Está descrito no Código Penal Brasileiro que a omissão de socorro, no artigo 135, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-la, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, os socorros da autoridade pública. A pena seria de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Lesão corporal, no artigo 129, ele diz que ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem se trata de natureza gravíssima, se resultar da incapacidade permanente para o trabalho, da enfermidade incurável, da perda ou inutilização do membro, sentido ou função, ou deformidade permanente, e também o aborto. O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, NR7, diz que no item 7.1.1, a norma estabelece obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Item 7.5.1 estabelece que deverá estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida, manter esse material guardado em local adequado e os cuidados de pessoas treinadas para esse fim. Você sabe a diferença entre trauma e mal súbito? Vejamos um exemplo a seguir. O conceito de trauma ou traumatismo, do grego trauma, ferida, é uma lesão ou uma ferida mais ou menos extensa, produzida por uma ação violenta de natureza física ou química, externa ao organismo. E o conceito do mal súbito? É uma ocorrência repentina de perda de estabilidade de um indivíduo. Para que um socorrista possa realizar a conduta inicial de primeiro atendimento, ele deverá utilizar os EPIs para sua proteção, observar bem os fatos e, com isso, procurar acionar os meios de emergências conhecidos na localidade: 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros Militar e 192 SAMU. Atenção! Não manipule vítimas sem a utilização dos EPIs para sua proteção. Você poderá ser contaminado com qualquer tipo de bactéria ou vírus que o colaborador acidentado poderá transmitir para você. Caso o socorrista tenha sido exposto ao sangue e fluidos, ele deverá lavar imediatamente o local com água corrente e sabão, enxaguando vigorosamente a região, e procurar atendimento médico especializado imediatamente após o contato. Tomando como base os atendimentos durante o primeiro contato com a vítima, aplica-se o ABCDE a fim de garantir sua estabilização, sendo que qualquer lesão maior será monitorada com a devida atenção até a chegada a um hospital ou centro de atendimento apropriado. Como o próprio nome já sugere, o método se divide em 5 etapas: A, B, C, D e E. Cada letra representa uma etapa cuja inicial se refere a um termo em inglês. O A trata as vias aéreas.
precisamos ter o controle manual da cervical, a responsividade e o tratamento das vias aéreas. A letra B trata da respiração, onde devemos ver se a respiração do colaborador está adequada, qual a profundidade da respiração e qual a frequência da respiração. Caso o acidente tenha hemorragia, é preciso controlar a hemorragia, avaliar o pulso, a pele e a perfuração da lesão causada pela queda. A letra D visa a avaliação do nível da consciência do acidentado. Então, precisamos avaliar a pupila, avaliar a responsividade neurológica e motora e avaliar por meio da escala de Glasgow para vítima de trauma encefálico. Como podemos ver na imagem ilustrada, as formas de avaliar o diâmetro das pupilas com a intenção de avaliar a fotorreagente ocular do acidentado. E a letra E seria a exposição da vítima, o controle cervical e aplicação do colar cervical, a avaliação dos pés e a cabeça da vítima, imobilização, rolamento e pranchamento e avaliar se há fraturas e conter o sangramento. Vamos agora falar um pouco sobre os desmaios. A definição para desmaios seria a perda rápida da consciência e da postura, causada pela diminuição temporária do fluxo sanguíneo ao cérebro, com recuperação espontânea e sem sequelas. E quais seriam os sintomas do desmaio? O escurecimento da visão, palidez acentuada, suor abundante, pulso e respiração geralmente fraco, queda sem razão e perda da consciência, tonteira. Os desmaios são causados pela diminuição do fluxo sanguíneo, pela queda da pressão arterial, pela diminuição da frequência cardíaca e por problemas neurológicos e metabólicos, como anemia e baixa da glicose. O jejum prolongado, a tensão emocional e a fadiga também são itens que podem causar o desmaio. A conduta do socorrista após identificar um colaborador desmaiado deverá ser de deitar a vítima de costas com a cabeça baixa, afrouxar as suas roupas, aferir os sinais vitais durante o período de aguardo do socorro e manter contato com a vítima. Vamos falar agora sobre convulsão. A definição de convulsão seriam as contrações violentas e incoordenadas e involuntárias de parte ou totalidade dos músculos. Convulsões, ela tem a sua causa pela febre alta em criança, pelo traumatismo craniano encefálico, por doenças infecciosas ou inflamatórias, por tumores, acidente vascular cerebral ou mais conhecido como AVC, intoxicação, overdose, abstinência alcoólica e epilepsia. A epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, por drogas ou distúrbios metabólicos e se expressa por crises epiléticas repetidas. E existem dois tipos mais comuns: a grande mal caracterizada por perda da consciência e convulsões generalizadas, e o pequeno mal caracterizada por breves lapsos de consciência sem atividade motora. A epilepsia ela é composta por 4 fases distintas. A fase aura, que seria a sensação premonitora do início de uma crise. A fase tônica, que seria a extensão da musculatura corporal, rigidez e dentes cerrados. A fase crônica, que seriam os espasmos sucessivos, a salivação, perda ou não de controle urinário e anal. E a fase pós-convulsiva, que seria a sonolência, confusão mental, cefaleia e perda de memória momentânea. Caso você se depare com algum cidadão tendo uma crise de epilepsia, o ideal é que você cronometre o tempo de convulsão com um relógio máximo de 5 minutos, ligar e pedir ajuda imediatamente, não conter o paciente à força, procurar uma identificação, telefone do médico ou familiares,
Não coloque nada na boca da vítima, proteja a cabeça e remova os óculos, afrouxar as roupas apertadas e virar o paciente de lado. Após a crise, o ideal é que você coloque a vítima em posição lateral. Vamos abordar agora hemorragia. A definição de hemorragia ou sangramento são termos usados para expressar a saída do sangue de compartimentos, geralmente artérias, capilares ou veias, nos quais normalmente ela deveria estar sendo contido. Existem dois tipos de hemorragia, a hemorragia externa e a hemorragia interna. Hemorragia externa é o extravassamento do sangue através das artérias, veias ou capilares para o exterior do corpo. E a hemorragia externa é o extravassamento do sangue através das artérias, veias ou capilares para o interior do corpo. Classificação das hemorragias. Arterial seria o sangramento em jato, pulsátil, acompanhando a contração cardíaca. Geralmente, o sangue é de coloração vermelho vivo. A venosa é o sangramento contínuo, geralmente de coloração vermelha escura. E a capilar é o sangramento geralmente contínuo com fluxo lento. As características do sangue venoso são: circulam em veias, rico em CO2, superficial, não pulsa, leva entre 3 a 5 minutos para estancar. Já o sangue arterial, ele circula nas artérias, ele é rico em O2, profundo e pulsa, e leva 10 minutos para estancar. Os sintomas de hemorragia seriam pele fria, suor frio, palidez e tremores. A contenção da hemorragia se faz pela compressão direta sobre a lesão, elevação do membro lesado, resfriamento do local. Os ferimentos, eles podem ser classificados como abertos ou fechados, onde o aberto seria aquele que há perda da integridade da superfície da pele, e o fechado são aqueles que não há perda da integridade da superfície da pele. Amputações. As amputações podem ser completas ou total. O segmento é totalmente separado do corpo da vítima. A amputação parcial. O segmento tem 50% ou mais de área de solução de continuidade com o corpo. Desenluvamento. Quando a pele e o tecido adiposo são arrancados sem a lesão do tecido subjacente. Em caso de amputação, a conduta com a vítima deverá ser de abrir as vias aéreas e prestar assistência respiratória, caso necessário, e controlar a hemorragia. Com o segmento, pegar a peça, enrolar numa gaze e colocar em um saco plástico. Proteger o membro amputado com 2 sacos plásticos. Colocar o saco plástico em recipiente de isopor com gelo ou água gelada. Jamais colocar a extremidade em contato direto com o gelo. A conduta da vítima para amputações: abrir as vias aéreas e prestar assistência respiratória caso necessário. Hemorragia. Objetos perfuro introduzidos. A conduta: nunca remover o objeto sem que a vítima esteja num ambiente hospitalar. Estabilizar o objeto com o curativo apropriado. Evisceração. Sua definição são lesões onde ocorre a expulsão das vísceras. Para a evisceração, é não tentar reposicionar os órgãos. Cobrir os vísceras com curativo oclusivo, de preferência umidificado com água filtrada ou soro. Caso tenha, use faixa e toalhas para cobrir levemente e manter as partes protegidas, e não deixando que a vítima se desespere com a situação. Emergência cardíaca.
O coração é um órgão muscular oco, situado entre os dois pulmões, que tem a função de dar movimento ao sangue, distribuindo para todo o corpo. Precisamos ficar atentos a alguns sinais e sintomas cardíacos, como um infarto agudo do miocárdio, a angina do peito, acidente vascular encefálico e as emergências hipertensivas. O infarto agudo do miocárdio pode ser definido como a necrose de uma parte do músculo cardíaco resultante da redução de suprimento sanguíneo no local. Alguns sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio: dor no centro do peito, atrás do osso externo, do tipo queimação, em peso, ardência, podendo irradiar para extremidades superiores ou áreas vizinhas próximas ao coração. Existem também a palidez, a sudorese fria ou transpiração, ansiedade, sensação de morte iminente, postura dolorosa. A conduta primordial para a pessoa que tenha qualquer sintoma relacionado ao coração, o ideal é que procure atendimento médico o mais rápido possível para aumentar o tempo de vida em decorrência de um infarto. Acidente vascular cerebral. A definição para acidente vascular cerebral, ou popularmente conhecido como AVC, ocorre quando a circulação cerebral é interrompida por coágulos sanguíneos ou hemorragias, causando após algum tempo a necrose ou morte da área do cérebro suprimido pelo vaso obstruído. O acidente vascular cerebral isquêmico é o mais comum, pois deriva de uma obstrução de um vaso sanguíneo por coágulo. Então significa que um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma determinada área do cérebro, fazendo com que ele necrose. O acidente vascular cerebral hemorrágico é o mais complicado dos AVCs, pois trata-se de uma ruptura do vaso sanguíneo cerebral. O ideal é que procure atendimento médico o mais rápido possível caso sintam os sintomas, como alteração do nível de consciência, como sonolência, mal-estar ou coma, dor de cabeça intensa de início súbito, fala incoerente ou dificuldade de entender a fala, paralisia ou fraqueza facial, incoordenação. Fraqueza. Paralisia ou perda sensorial em um membro ou metade do corpo, perda do equilíbrio, perda da visão, fala incompreensível e convulsões. A conduta para uma pessoa que sofreu AVC é que sejam colocadas o mais rápido possível dentro de um centro hospitalar, mesmo que aparentemente sua situação não seja crítica. Pessoal, venho agradecer a atenção de todos. Espero que vocês possam adquirir mais conhecimento e que podemos sempre desenvolver um trabalho mais seguro. Lembrem-se, vocês são responsáveis pela segurança de vocês e todo o acidente pode ser evitado.